Dando sequência à temática 1 da disciplina de Fundamentos de Hermenêutica e Filosofia do Direito, falaremos agora sobre dois autores extremamente importantes para o desenvolvimento do tema da hermenêutica jurídica no Brasil. Trata-se da obra de Paula Batista, primeiramente, e Carlos Maximiliano. Cada um desenvolveu a sua teoria a respeito da hermenêutica em séculos distintos. A obra de Paula Batista é do século XIX, ao passo que a obra de Carlos Maximiliano é do século XX, mas ambos são extremamente importantes para que a gente possa compreender o desenvolvimento da hermenêutica jurídica no Brasil. Começamos então com Paula Batista, Francisco de Paula Batista, autor da primeira grande obra de hermenêutica jurídica escrita no Brasil, ainda no século XIX, na segunda metade do século XIX. O que a gente vai verificar é que em Paula Batista há uma forte influência do que é considerada a hermenêutica iluminista ou das hermenêuticas especiais, como nós vimos nos nossos vídeos anteriores. Paula Batista vai trabalhar a hermenêutica como um sistema de regras para a interpretação da lei. Verifica-se aqui um forte apego àquela ideia da hermenêutica como técnica, a hermenêutica como um caminho para a interpretação correta. Isso é um dado importante, porque Paula Batista trabalhará com a ideia de que a interpretação somente se faz necessária diante da obscuridade de um texto. Ele segue muito fielmente aquela noção que nós já tínhamos trabalhado quando surgem as hermenêuticas especiais a partir dos influxos da Reforma Protestante no século XVI. Ou seja, a ideia de que a tarefa da hermenêutica é estabelecer regras, critérios para uma interpretação correta diante de textos obscuros. E Paula Batista está inserido, por assim dizer, nessa perspectiva. E, para tanto, visualizando a hermenêutica como um sistema de regras para a interpretação da lei, ele trará 3 elementos da interpretação. O elemento gramatical, que ele diz que diz respeito à forma exterior do texto, da lei, vejam que não há novidade aqui o elemento gramatical, e ele trará ainda o elemento lógico e o elemento científico, os quais, segundo ele, seriam complementares. O elemento científico estaria ligado, assim como o elemento lógico, ao que ele chama de espírito da lei. Basicamente, aqui a gente verifica em Paula Batista uma ideia de que existe uma série de motivos da lei, os chamados motivos da lei, que serviriam para mostrar a vontade do legislador, o que o legislador intentava quando criou a lei, e disso segue-se ainda mais uma perspectiva que é o da finalidade da lei, o fim, os efeitos aos quais a lei se destina. E ele vai trabalhar com esses elementos em complemento, por assim dizer, ou complementados pelos elementos lógicos. A partir dos elementos lógicos do texto normativo, do texto da lei, nós poderíamos então concatenar melhor os fins, os motivos, a motivação que levou à criação daquele texto normativo, da criação da lei. E esse é um dado muito importante quando a gente analisa a obra de Paula Batista, que é essa ideia de finalidade da lei, porque é a partir daí que vai se desenvolver a noção de uma interpretação teleológica da lei, como se a lei ela tivesse uma finalidade a ser perseguida, um fim a ser atingido, algo que é muito próximo, é muito semelhante ao que também nesse mesmo contexto histórico aparece no pensamento de um autor alemão chamado Rudolf von Jhering, o segundo o Jhering, como nós costumamos colocar, que é a segunda fase do pensamento dele, onde ele traz essa questão do fim da lei. E isso é importante porque vejam que essa noção de que a lei tem uma finalidade, ou ela persegue uma finalidade, o intérprete tem que buscar essa finalidade quando interpreta a lei, foi consagrado no direito brasileiro por influência dessa linha de pensamento e até hoje se faz presente. Se a gente analisar o artigo 5º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, lá há uma previsão que diz que o juiz da aplicação da lei deverá atender os fins sociais aos quais a lei se dirige. Norma muito semelhante aparece no artigo 8º do Código de Processo Civil. São duas leis extremamente recentes que trazem essa ideia da interpretação teleológica como uma regra,
e não como uma exceção, que na verdade seria ainda a ideia inicial sobre esse tema. Então, no Brasil, nós consagramos uma ideia de interpretação teleológica, finalística, do fim a ser almejado pela lei, como uma regra. E há um grande problema aí, há uma grande crítica doutrinária a respeito desse tema que já vinha em Savigny no século XIX, o risco de tornar justamente o que esses dispositivos consagram, uma interpretação teleológica como uma regra e não a exceção. E com isso há um risco muito grande de que o intérprete, no caso o juiz, acabe se colocando no posto de um verdadeiro legislador, porque acaba sendo uma espécie de essa ideia de fins da lei ou de finalidade da lei, muitas vezes serve de subterfúgio para que o intérprete se invista na posição de legislador e reescreva o próprio texto normativo. Então, vejam que interessante, isso não é algo novo no direito brasileiro. Isso já vinha em Paula Batista no século XIX, na segunda metade do século XIX. É uma ideia de que a interpretação somente ela se faz necessária diante de obscuridades, que a hermenêutica é um conjunto de regras, um sistema de regras para interpretação da lei, e esse elemento científico, como ele coloca, que vai trazer a noção de espírito da lei e de interpretação teleológica e todos os riscos que isso representa, que se encontram inclusive consagrados na legislação brasileira atual. Diferentemente do Francisco de Paula Batista, nós temos em Carlos Maximiliano uma influência não da hermenêutica iluminista, daquela hermenêutica técnica. Nós temos em Carlos Maximiliano uma influência da hermenêutica romântica, do Schleiermacher, que nós estudamos em vídeo anterior, e que foi, no contexto germânico, recepcionada por um outro autor extremamente importante, que é Savigny. Savigny tem uma obra muito importante sobre metodologia jurídica e que, em certa medida, Carlos Maximiliano dialoga com o pensamento de Savigny, embora ele não use a expressão metodologia jurídica, mas sim a ideia de uma teoria hermenêutica. E vejam que, em Carlos Maximiliano, a hermenêutica não é um sistema de regras para interpretar a lei. A hermenêutica é, para ele, uma teoria científica relativa à arte da interpretação, a arte de interpretar, e que cabe a ela descobrir e fixar os princípios que regem a interpretação. Então, é um pouco diferente se a gente for comparar com Paula Batista. Há aqui digamos assim, uma influência muito mais forte daquela noção do Schleiermacher que nós vimos. É uma teoria da hermenêutica como uma teoria da arte da interpretação que busca verificar de fato quais são os princípios, quais são os elementos que regem o processo interpretativo, a interpretação que conduz à compreensão do texto normativo. E justamente em razão dessa influência, a gente pode colocar um contraponto bem interessante entre esses dois autores. Eu dizia antes que em Paula Batista, a ideia de que a interpretação somente é necessária quando há obscuridade. E isso nos remete a um brocardo jurídico bastante conhecido, que é o brocardo in claris cessatio interpretatio, ou seja, na clareza, diante da clareza não há necessidade de interpretação. E Carlos Maximiliano se contrapõe a isso, já quando escreve a primeira edição da sua obra na primeira metade do século XX. Ele vai dizer que, independente de ser obscura ou de ser claro o texto normativo, ele sempre aparece para nós num momento posterior, então há uma distância, um distanciamento histórico, temporal, ele sempre vai se aparecer como algo suscetível de interpretação. Algo muito semelhante àquela ideia da generalização do mal-entendido que nós vimos em Schleiermacher. Então, a interpretação sempre se faz necessária. E a clareza do texto somente acontece depois que aconteceu a interpretação, ou por resultado da interpretação, quando há a compreensão do texto. Isso é um dado muito importante, porque, por exemplo, hoje no direito brasileiro, nós temos alguns segmentos doutrinários que inclusive defendem a possibilidade de que um tribunal, por exemplo, um tribunal superior, faça a interpretação de um texto normativo e a partir dali eu tenho uma espécie de clareza que fará com que os tribunais inferiores, diante desse precedente do Tribunal Superior, não precisem interpretar, somente aplicar o texto normativo. Então, já em Carlos Maximiliano, há um contraponto a essa noção de que na clareza cessa a interpretação. Agora, Carlos Maximiliano, homem do seu tempo, não influenciado ainda pelas perspectivas hermenêuticas filosóficas que serão estudadas na temática 2,
ele trazia claramente uma cisão entre interpretação e aplicação. Né? Para ele, interpretar significava explicar, esclarecer, obter o significado correto de um texto normativo, obter uma compreensão do texto normativo, algo muito semelhante àquela ideia de que se interpreta para a compreensão do texto, como em Schleiermacher, e que a aplicação consistiria no enquadramento daquela norma jurídica a um caso concreto. Então, a gente pode verificar em Carlos Maximiliano algo que na temática 2 será melhor estudado, né, que é uma ideia contrária ao que a hermenêutica filosófica prega, de que a interpretação e a aplicação ela se dá num todo unitário, compreensão, interpretação e aplicação. Mas isso a gente vai aprofundar na segunda temática da nossa carga horária EAD da disciplina. Eu quero destacar que em Carlos Maximiliano há sim essa cisão, né? Há uma interpretação do texto normativo e depois a aplicação da norma ao caso concreto, à situação concreta. Bom, para fechar a nossa conversa sobre Carlos Maximiliano, eu só quero destacar que esse autor continua sendo muito atual. É verdade que em algumas medidas, Carlos Maximiliano foi influenciado por movimentos teóricos que começavam a se difundir no Brasil no início do século XX, como o movimento do direito livre, a livre investigação científica, temas que são próprios dessa disciplina de fundamentos de hermenêutica e filosofia do direito, e em alguma medida, em razão disso, ele deu uma ênfase ao papel do julgador, ao papel do intérprete, reforçando um elemento subjetivista, por assim dizer, ou reforçando a ideia de que há um ato de vontade na interpretação, né, questões que hoje são muito combatidas diante, né, de um excesso de protagonismo judicial, da necessidade de controlar a atuação do juiz, né, no momento decisório. Agora, mesmo tendo sofrido essa influência, e no material de apoio da disciplina eu convido vocês a fazer uma leitura dessas passagens, a gente já encontra na obra de Maximiliano, de Carlos Maximiliano, algumas críticas, algo que é muito comum hoje no direito brasileiro a partir do chamado neoconstitucionalismo, que é uma ideia de um juiz que supera os limites semânticos do texto normativo, um juiz que cria direito no caso concreto, um juiz que não é limitado pelo texto normativo. Em Carlos Maximiliano, essas críticas já se faziam presentes. Vejam que críticas muito atuais, se a gente considerar o contexto em que os problemas jurídicos relacionados à hermenêutica jurídica vêm aparecendo. Então, com isso, a gente fecha essa parte da nossa temática 1. Nós ainda temos mais um vídeo, o próximo vídeo, sobre filosofia da linguagem ordinária e o direito, mas, por enquanto, a gente vai finalizando essa primeira parte. Até a próxima aula.